Irmãos e irmãs, reciban a paz de Cristo. Fala aqui o irmão Wilmer, aqui do Brasil. Vamos fazer uma oração. Pai que estás no céu, em nome de Jesus, muito obrigado por este tempo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fala para nossas vidas por meio do Ruach Kodesh. O Espírito Santo fala a nossas vidas. Amém, amém. Bom, irmãos, em esta oportunidade estou aqui novamente com o fim de dar um estudo acerca da palavra. Este estudo chama-se Aonde vai el alma depois da morte? Aonde que a alma vai? Muita gente está se perguntando agora com o estudo da morte do Papa, o que é o que acontece com a pessoa quando morre? O que acontece com a alma da pessoa? Onde que vai? Se vai ao inferno, se vai ao céu, se está dormindo, se está consciente. Então aqui nós temos todas as respostas aqui na palavra de Deus. Aqui nós vamos a tirar toda a dívida que você tenha, vai aqui comigo. Eu vou mostrar pela escritura o que é o que acontece com a alma da pessoa. Se você tem sua Bíblia ali, pega aí o livro de Números, capítulo 16, número 16. Número 16, o 32 para frente, diz assim: E a terra abriu sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que perteneciam a Coré, e a toda sua fazenda. E eles e todo o que era desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Amém. Então, nós temos aqui uma situação, irmãos. Na antiguidade se sabia pouco do inferno. A pessoa que mais falou do inferno foi Jesus Cristo. Ele foi o que revelou o mistério do inferno. Porque na antiguidade as pessoas que morriam, elas morriam e se sabia que havia el Sheol. Que era el Sheol em hebreu? Esta é a raiz hebraica. Sheol significa lugar dos mortos. Então todos os que morriam iam ao Sheol, tanto o bom como a pessoa que servia, tanto as pessoas salvas como os que não eram salvos. Por exemplo, muita gente pergunta: o que aconteceu com os que morreram antes da vida de Jesus Cristo? O que passou com essas pessoas? Foram salvas depois que Jesus veio? Porque a palavra diz que Jesus pregou, desceu às profundezas do inferno e pregou a palavra lá. Agora muita gente pergunta: eles tiveram uma segunda oportunidade? Aqui nós temos uma situação. Quando os filhos de Coré, eles ficaram rebeldes contra Moisés, eles se levantaram contra o servo de Deus. E o que aconteceu? Eles morreram. Aqui é onde aparece a palavra Sheol. Foram tomados, engolidos pela terra, vivos, com suas casas, com todas as coisas. Eles foram levados ao inferno. A terra se abriu e foram vivos. Essa é a única parte onde a Bíblia fala que as pessoas foram engolidas vivas debaixo da terra para o Seol, para o inferno, por la rebeldia, porque um dos pecados muito grande e perigoso é a rebeldia contra Deus. Nós não podemos ficar bravos com Deus, rebeldes contra Deus, brigando contra Deus. Deus quer que nós aceitemos a Ele, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Jesus falou do inferno. Muita gente diz: eu tenho que falar de Jesus. Jesus falou do inferno, sabe por quê? Porque Ele é profeta, e o profeta vem para prevenir. A Bíblia diz em Amós 3:7 que não fará nada o Senhor se que primeiro revela aos profetas. Por isso Jesus vino por você e por mim, para Ele morrer e para advertir a você que há um inferno, que se você morre você vai se perder. Por isso Ele falou acerca do inferno todo o tempo, porque o profeta prevê. Deus não vai mandar você para o inferno sem primeiro você escutar uma pregação. Deus não podia mandar as pessoas sem primeiro saber que Deus é real. Então os filhos de Coré, eles foram engolidos por la terra abaixo, foram tragados. Agora, todas essas pessoas lá nos tempos de Noé, que eles morreram, sempre se pregou para eles. Noé pregou 120 anos para eles. Então, as pessoas no Antigo Testamento, quando morriam, quando elas não obedeciam, elas morriam fisicamente também e espiritualmente, porque sempre existiu Deus. Não era pregoneiro, diz a palavra, que Noé era pregoneiro da justiça. Então, essa era a salvação por meio da lei, antes da venida de Jesus Cristo. Agora, depois da venida de Jesus Cristo, a salvação é pela graça. Então, vemos que os filhos de Coré foram engolidos. Aqui aparece. Agora, nós vamos a develar este mistério aqui. O que foi o que aconteceu? Qual é esse lugar, el Sheol? O que foi o que aconteceu? Então, pegue sua Bíblia aí e vamos ao livro de Lucas 16. Aqui mesmo, vamos
Vamos estudar hoje. Lucas 16, 19. Vamos a ler ali. Diz assim, este é um passagem muito conhecido, é a parábola do rico e Lázaro. Diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio das chagas à porta de aquele. E ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu seus olhos estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e a Lázaro e seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta llama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebiste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora estes consolado e tu atormentado. E além disso está posta um grande abismo entre vós, e de sorte que os que quisessem passar de aqui para vós não poderão, nem que tampouco os de passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, Pai, que mandes a casa de meu pai. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe den testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem a Moisés e os profetas, ouçamos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrependesse-lhe. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Irmãos, aqui nós vemos em este livro de Lucas 16, 19, algo muito importante. Jesus falou, vou aclarar algo aqui muito importante. Esto não é uma parábola, esta é uma narrativa. As parábolas, Jesus sempre usava parábola com o cotidiano, o semejador, as vírgenes, mas ele nunca utilizou um personagem bíblico. Por isso é uma narrativa real aqui, esta narrativa do rico e Lázaro. Por quê? Porque ele estava revelando o mistério que houve lá em Números 16 com os filhos de Coré, que eles morreram e foram tragados. Então, que era o que acontecia? Vou explicar isto. Vamos aqui. Quando a pessoa morria na antiguidade, antes da morte de Jesus Cristo, ela descia ao Sheol. O Sheol se encontrava abaixo da terra. Eram 2 lugares. Então, estava debaixo da terra. Estava o lugar de los salvos, que era o seio de Abraão, que em hebreu se diz Hek Abraão, o paraíso, o seio de Abraão. E abaixo estava el Hades, el inferno. Aqui. Então, estes 2 estavam divididos. Amém? El Hades em hebreu se diz Gehinnom, que é o inferno. Então, os 2 estavam divididos debaixo da terra. Quando uma pessoa morria, ela morria, os salvos ficavam aqui em cima e os perdidos ficavam no inferno, pero debaixo da terra. Isso antes que Jesus morrera. Depois que Jesus morreu, diz que ele desceu às profundezas da terra e tirou a los que eran salvos. Entonces, por eso era antes de la vida de Jesus. Então, todos os que morriam na antiguidade desciam. Por isso tem muitas passagens que dizem desceram ao Sheol. Então, Sheol era o lugar onde iam todos os mortos naquela época. Agora, depois da vida de Jesus Cristo, a pessoa que morre vai para o céu. Então, vemos aqui essa história, era Jesus narrando a verdade bíblica, que eram os que estavam lá, permaneciam ali. Por isso falou rico e Lázaro. Então vemos aqui que haviam 2 personagens. O rico, que era um homem rico, que se vestia de púrpura e comia muito. Você crê que esse rico era um romano, o que Jesus narrou, porque ele vestia de púrpura e comia muito. Na época, os romanos comiam muito e se vestiam de púrpura. Então, ele vivia esplendidamente, perdido, sem amor, sem misericórdia. E não ajudou a Lázaro, que era um mendigo que morava ali na porta de sua casa, desejando só, mirando comer a ele, pegar as migalhas
Tem muita gente que não faz misericórdia. Você tem que fazer misericórdia. Você tem que dar ao faminto, ajudar ao pobre, ao necessitado. E muita gente tem dinheiro e fica atrapalhado. Então, essa mala vida levou ele à perdição. Lázaro queria. Lázaro era um homem que temia a Deus porque foi salvo. Ele temia, ele só queria saciar sua barriga. Tem muita gente que tem fome e ninguém dá nem um vaso de água nem comida, amigo. Nós temos que ser misericordiosos porque Jesus é bom também. Ele deu para nós todo, vida, todo o que você tem, Deus deu. Então, quando murieron, dice que Lázaro, presta atención, cuando Lázaro murió, dice la palabra aquí en Lucas, que él fue elevado por los ángeles al sello de Abraham, o sea, al paraíso. Mas el otro murió, no dice que ángel llevó a él. Él murió y fue, y dice que después estaba en el infierno. Entonces los dos, el uno estaba aquí abajo, el uno estaba en un paraíso, él estaba aquí. Lázaro estaba aquí arriba con Abraham, conversando, falando, siendo consolado. Agora, o rico estava no inferno. Agora, há muita gente que fala assim: não, é que o morto dorme. Como é que dorme se Jesus disse que estava falando? E que ele estava sendo torturado, tinha fome, queria sair do inferno para ir a pregar. Quando a pessoa morre, amigo, você não tem como sair dali. A esperança é agora. Você tem que aceitar Jesus em seu coração e sair fora, ser salvo agora, porque depois que a pessoa está no inferno, não tem como sair desse lugar de tormento. É só por arrependimento, aceitando a Jesus. E o rico depois queria sair, manda Lázaro lá para que vá lá e pregue para minha família, para que se convierta. Depois que a pessoa está lá, você não pode pregar, não pode fazer nada, você não está condenado eternamente ao inferno. Essa é uma realidade. Jesus falou do inferno, muitas citas bíblicas do inferno. Então, muita gente quer que não pregue do inferno. Prega de Jesus, Jesus também, mas Jesus advertiu. Quando eu estou falando do inferno, é para você não cair lá, para você se livrar, ficar esperto e sair, aceitar Jesus e ir para o céu. E Lázaro estava em cima sendo consolado. Então, en el infierno as pessoas não estão mortas, e nos céus tampouco estão conscientes, segundo aqui a palavra. Não estou falando eu, está falando a Bíblia, aqui em Lucas 16. Aí você pode ver, Lucas 16, 19, rico e Lázaro. Aí você vê que Lázaro estava sendo consolado com os santos, com os kadosh, que dizem em hebreu, com ele. E o outro estava sendo atormentado. Depois ele queria evangelizar, queria sair daí, queria ser consolado, queria pegar água, queria que diera água para ele. É o Espírito Santo. Depois de morto, o água representa o Espírito Santo. Depois de morto, você não pode receber nada de Deus. Você tem que buscar a Deus agora, neste tempo. Então, os dois morreram, estavam ali. Então vemos que uma das coisas tem consciência. Agora, os que morreram lá, que não obedeceram a Noé, todos se perderam. Todos os rebeldes, os que morreram em desobediência no Antigo Testamento, todos se perderam. Todos os que acreditaram em Moisés, em los profetas, porque aqui dizem, Lucas, a Moisés e a los profetas eles foram salvos. Eles estão lá. Por isso, quando Jesus dijo, Deus não é um Deus de morto. Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es Dios vivo. Entonces todo, siempre ha tenido, las personas siempre tuvieron salvación. Só tem que creer. Só que está acontecendo lo mismo que hoy. El pessoal não quer aceitar Jesus, não quer seguir a Deus, quer seguir perdido para o caminho, para o inferno. Depois que você está no inferno, não tem nada que fazer, amigo. Não há nada que fazer. É em vida agora. Então, se você não se ha arrependido, arrependa-se. Aceita Jesus em seu coração. Busque a palavra, busque um lugar, uma enseñança. E aceita Jesus para você ser salvo e sair correndo de aquele lugar de tormento, porque ele estava atormentado lá naquele lugar. Então, quando a pessoa morre agora, depois que Jesus morreu, agora já as pessoas não vão lá ao inferno, até como é, ao lugar de los mortos, ao Sheol. Agora, quando Jesus morreu, agora as pessoas, quando Jesus ressuscitou, as pessoas resucitaron con él, fue el primero. Entonces por eso que él fue el que primero murió y resucitó y llevó mucha gente. Dice que Jesús se apareció durante 40 días y mucha gente en Jerusalén, de los antiguos que murieron, Jesús resucitó a él porque él deseó a las profundezas de la tierra. ¿Y qué fue Jesús a hacer al infierno? Dice muito, para salvar aqueles que morreram. Não, aqueles não tinham mais chance. Sabe por que ele foi lá no inferno a pregar? A pegar a chave da morte e a falar para eles, porque Jesus é justo juiz. Ele é Deus de justiça. Então ele pregou para ele e falou: você está aqui porque você desobedeceu a Moisés, você desobedeceu a todos. Então ele falou a eles para ver por que causa era que eles estavam ali no inferno. Ele não salvou, não sacou a nadie daí, porque se não se contradecia, Jesus foi ao inferno a sacar os perdidos. Não, os perdidos já estão perdidos. Depois que a gente está lá, não tem como sair, porque aí mesmo a palavra diz aqui em Lucas que quem morre, ele não pode sair de ali.
Ni pode vir do céu para baixo, ni eu estou no inferno, Jesus, eu quero ir para o céu. Eu estou no céu, Jesus, eu quero ir para o inferno. Não, amigo. Quem está no céu, é salvo. Quem está no inferno, está no inferno. Não tem como sair. Entendeu? Então, agora a pessoa morre, depois que Jesus ressuscitou, e uma pessoa morre agora, eu parto agora e eu vou com Jesus. Se uma pessoa perdida morre, ela vai para o inferno imediatamente. Agora, o inferno sigue ficando aqui debaixo da terra. Está ali debaixo da terra, porque acá em Isaías, dice, vamos aqui a Isaías 5:14, preste atenção aqui lo que diz. Isaías 5:14. Diz assim, 5:14. Por isso a sepultura aumentou e seu apetite abriu sua boca e desmesuradamente, e a glória deles e da sua multidão e sua pompa e os que entre eles folgaban, a ella descerá. Entonces dice, aquí dice que dice, por eso a sepultura aumentó. Entonces, cuando Jesús murió y él tiró a los que estaban en el sello de Abraham, el infierno se hizo más grande, según aquí Isaías 5:14. Entonces, ¿por qué el infierno se abrió? Porque mucha gente no quiere buscar a Dios, mucha gente quiere vivir perdido, siguiendo al diablo, haciendo todas las cosas que no agradan a Dios. Entonces, seguir a Jesus ninguém quer. Entonces, todos os dias está descendendo pessoas ao inferno. Você tem que se livrar, meu amigo, minha irmã, minha irmã, amiga. Sair correndo daí desse lugar. Aceitar a Jesus, porque o inferno se abriu. Então, agora você morre e você vai para o céu. Você aceita Jesus em seu coração, siga Ele e você vai para o céu direto lá com Jesus, sendo consolado. Então, as pessoas que morrem têm consciência. Quando a Bíblia diz que dormia, quando muita gente, mas a Bíblia diz que tem passagem que diz que dormia. Quando dormia, era porque Jesus é o que acorda as pessoas. Ele acorda as pessoas. Isso é praticamente um jeito de dizer, não? Está durmiendo, pero no es que uno va a dormir, porque entonces los del infierno están durmiendo también, entonces no están siendo torturados. Mas Jesús mostró aquí en Lucas que la persona muere y está siendo torturada lá, está en el infierno inmediatamente. Entonces, cuando dice que dormían, es porque Jesús es el que acorda. Cuando você está durmiendo, ven a alguien acordar, você acorda de un sueño, entonces va con él. Mas você tem consciência lá, entonces isso fica ali muito claro. Entonces vemos que no Antiguo Testamento la pessoa moría y descía al Sheol, al lugar de los muertos, que se dividía en dos lugares, el sello de Abraham y el Hades, el infierno. Entonces los que eran salvos iban aquí, pero era debajo de la tierra, todo esto debajo de la tierra. Después que Jesucristo murió, al tercer día resucitó, levó todo el mundo. Ahora más ninguém desciende a la tierra, de los salvos van a la baixo de la tierra, van al cielo, se muere y va para el cielo ahora. Amén. Entonces yo creo que esto ficou claro. Voy aquí a pegar un pasaje también, Hebreos 9:25, pega ahí. Hebreos 9:25. Si você tem aí. Que dice así, Hebreos 9:25, dice así. Ni también para sí mismo se ofrecer. Hebreos 9:27, perdón. Dice Hebreos 9:27, dice así. Y como así a los hombres está ordenado morir una vez, después viendo el juicio. Entonces, algo importante, irmão. Quando uma pessoa morre, você imediatamente é julgada. A Bíblia diz, em Marcos 16, diz que creyere e for bautizado, será salvo. Mas o que não creyere será condenado. Então, se a pessoa nega a Jesus, já ela está condenada. Ela morreu, imediatamente vai para o inferno. Se a pessoa aceita Jesus, aí vem os anjos. Aqui em Lucas diz que um anjo vino a pegar Lázaro. Então, vem o mesmo Jesus, pega você e leva para o céu. Você decide, amigo. ¿Qué es lo que você vai fazer? Você vai seguir a Deus ou vai seguir ao mundo? Vai seguir a sua vida e perder-se só por um deleite aqui na terra momentâneo, curtir a vida um pouquinho? Irmão, a vida, a alma é eterna, a alma não morre, ela tem consciência e vai para o inferno. E cada quem vai pagar por suas obras. Todo o que você faz aqui em vida, você vai pagar lá. Então você tem que orar, buscar a Deus, se arrepender e buscar ao Senhor. Amém? Bueno, hermano, muito obrigado aqui desta corta ensinança. Espero que tenham entendido o meu português, ou um pouco rápido, mas eu sei que Jesus falou com muitas vidas ali. Qualquer coisa tem meu canal. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este tempo, Deus de Abraham, de Isaac. Abençoa as vidas, os corações, as mentes, Senhor. Bendice a cada pessoa, Senhor. Toca seu coração com este mensagem que está certo em Deus. Que eles não vão para o inferno, sino que vão para os céus. Amém, amém. Shalom, la paz de Cristo. Que Dios abençoe a todos. Amén, amén.